Até porque ainda estão se discutindo a questão da anistia, que agora é dosimetria. E o Paulinho da Força reuniu com o PL para destravar essa pauta, porque não há um entendimento claro. Uns querem um perdão total e isso já deve ser descartado, mas também não há um entendimento de como vai haver uma dosimetria sem que beneficie, por exemplo, o núcleo crucial, o núcleo 1, o núcleo que faz parte o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, é o relator desse projeto de lei que está travado na Câmara dos Deputados e ele não tem medido esforços para tentar encontrar um texto consensual. Não vai dar certo, ele precisa desistir dessa ideia, porque ele já avisou à esquerda que vai sim reduzir as penas de Jair Bolsonaro, vai propor essa redução de pena para todo mundo, a dosimetria para todos, inclusive para o ex-presidente. A esquerda não gostou nada disso, mas hoje ele se encontrou com o Partido Liberal na tentativa de convencê-los de que não dá para aprovar uma anistia, não dá para falar sobre anistia nesse momento, porque além de ser um projeto de lei inconstitucional, é um projeto de lei também impopular. Então ele sabe que ele vai se queimar se ele apresentar essa anistia. Não deu certo, mais uma vez o Partido Liberal disse que dosimetria não os atende, porque eles querem livrar Jair Bolsonaro da condenação de 27 anos de prisão. Houve uma reunião, nós conseguimos fazer essa entrevista tanto com a oposição quanto com Paulinho da Força. Vamos ouvir. Continua minha peregrinação aqui com os sócios, o Márcio, que é o vice-presidente, com o presidente Valdemar, explicando das possibilidades desse projeto de dosimetria para reduzir as penas e para que a gente possa tirar essas pessoas que estão na cadeia presas. E também aqueles que estão em casa e aqueles que saíram do país. Continuo defendendo essa minha tese de apresentar um relatório nessas condições e espero que convença no futuro aqui o nosso PL. Logicamente, nós vamos continuar insistindo que não cabe, neste caso, a redução de penas, não resolve o problema, porque as pessoas já pagaram 1/6 dessas penas. O que cabe, neste caso, é a anistia, mas nós jamais nos fecharemos ao diálogo, temos grande respeito pelo trabalho que o Paulinho da Força está fazendo, inclusive ao saber que o Partido dos Trabalhadores não recebeu ele, né, as propostas dele de bom alvitre, isso nos fortalece a continuar o diálogo e quem sabe, ao invés de sermos convencidos pelo relator, nós do PL convenceremos o relator a produzir a verdadeira justiça a todas essas pessoas, que seria a anistia. Estamos dialogando, vamos continuar dialogando e até chegar ao relatório do Paulinho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar para fazer justiça a todos os injustiçados do 8 de janeiro. Gente, vocês ouviram como que é o discurso político? Vocês perceberam o que o deputado Sóstenes Cavalcante falou? Olha, nós não queremos dosimetria porque não atende, porque muitas pessoas já pagaram mais de 1/6 da pena, então não vale a pena, tem que ser perdoar mesmo, tem que livrar do restante. É só um jogo político, é só um discurso político. O que eles querem exatamente é proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma anistia ampla, geral e restrita, para que Bolsonaro não cumpra a pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Só que como esse discurso não está colando mais, então a estratégia agora é mirar naquelas pessoas que invadiram os prédios das instituições democráticas, para ganhar ali no jogo emocional. Então essas palavras políticas todas, elas têm um único objetivo, que é proteger Jair Bolsonaro, que ainda tenta se livrar dessa condenação. Não dá certo, realmente não está dando para agradar nem o PT, nem o PL. Paulinho da Força tem que desistir de tentar agradar e apresentar logo esse texto, porque ele é polêmico e não há um consenso, não tem como haver um consenso em algo tão extremo como essas discussões. Ô Igor, vamos puxar outro assunto aqui que também está dando o que falar, a articulação da direita para entender, né, para saber quem vai ser finalmente apadrinhado por Bolsonaro, isso por conta daquilo que a gente estava conversando aqui no A Crítica Brasil ontem, a desistência de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Eu acredito que não dá para cravar uma desistência neste momento. Tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte,
muita pesquisa para ser analisada, né? Pode ser que Tarcísio esteja, na verdade, usando de uma estratégia política nesse momento, ou está se resguardando, mas diante das várias vezes em que Tarcísio diz publicamente que não pretende, né, vir para a presidência da República, que pretende sim, que almeja sim a reeleição para governo de São Paulo, como é que está a direita nisso tudo? Carolina, eu concordo 100% com você em relação a Tarcísio de Freitas, por conta do que aconteceu nas últimas semanas. Tarcísio de Freitas participou de uma manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, acredito eu que no dia 7 de setembro, e ali ele atacou diretamente o Supremo Tribunal Federal. Foi a primeira vez que a gente viu Tarcísio de Freitas com um discurso tão alinhado com o que Jair Bolsonaro tinha enquanto ele era o presidente. Então o gabinete de crise de Tarcísio de Freitas, e é uma conversa de bastidor, chegou nele e falou: Manero Tom, fica mais tranquilo, não precisa entrar nesse embate nesse exato momento, porque olha o que está acontecendo com Jair Bolsonaro e o bolsonarismo está sendo muito criticado, então fica quieto. Então esse foi o alerta que Tarcísio de Freitas recebeu do gabinete de crise e de aliados políticos lá no estado de São Paulo. E desde então ele recuou. Então a minha avaliação ela é muito parecida com a tua, de que Tarcísio de Freitas agora quer dar uma recuada para não ficar com a imagem totalmente atrelada ao bolsonarismo e hoje fala que não quer ser candidato à presidência, quer disputar a reeleição. Tudo pode acontecer porque ainda falta um ano para as eleições do ano que vem. Só que enquanto isso, outros governadores se articulam. Ronaldo Caiado de Goiás, Romeu Zema de Minas Gerais e Ratinho Júnior do Paraná são considerados hoje os nomes mais expoentes para substituir Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Hoje, quem também participou desse evento de empresários foi Ronaldo Caiado e ele se colocou ali como pré-candidato e disse que há já estratégias políticas nesse sentido. Vamos ouvir. Eu sou candidato, sou pré-candidato a presidente da República e enxergo o sistema eleitoral brasileiro definindo esses critérios. O sistema eleitoral brasileiro não determina que você tem apenas um candidato da oposição e um candidato do governo. Ele determina que os partidos que têm membros relevantes, capazes de debater o cenário político nacional e que têm o que mostrar, não com teoria, mas na prática, devem se apresentar como candidato. E depois, aquele que emergir do primeiro turno deverá ser, sem dúvida alguma, receberá o apoio para todo analista minimamente entendido de política, sabe que a migração do eleitorado irá para aquele que atravessou o primeiro turno. Então, como tal, essa é a minha posição e que permaneço com ela e, mais uma vez, declaro que sou pré-candidato, porque a minha candidatura só será convalidada na convenção em julho de 2026. Bom, vocês ouviram então a estratégia política da direita nesse momento. Todo mundo quer ser candidato à presidência da República. E a expectativa é que aquele que for apadrinhado por Jair Bolsonaro é o que vai para o segundo turno. E quem for para o segundo turno vai ser apoiado por aqueles que figuraram na terceira, na quarta, na quinta posições. Então essa é a estratégia da direita. Muita gente está falando que a direita está rachada. Mas na verdade não, eles estão tentando ali um protagonismo político nesse momento. E quando for o segundo turno, ali eles vão se apoiar. Isso não é uma rachadura na direita, muito pelo contrário, ela está conseguindo um pouco mais de força nesse momento, porque a direita está começando a perceber que ser de direita não é ser bolsonarista. Então, eles estão se afastando um pouco do bolsonarismo raiz, padrão, como nós conhecíamos, mas sem deixar de lado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda é um nome muito forte, ainda é um nome que tem sim muita relevância política, tem muita força política, e ele sabe que quem for apadrinhado vai então para o segundo turno. É possível você ser apadrinhado por Bolsonaro sem exercer o bolsonarismo. E a direita entendeu isso.
E, Igor, eu acredito também que existe uma própria estratégia de preservar, né, proteger a imagem pública da pessoa que está sendo protagonista, que está tendo um nome de consenso, aí os outros se levantam, aquela recua para sair mais na frente. Até porque se Bolsonaro apadrinhar, dar a bênção de imediato para qualquer um desses candidatos, é um reconhecimento de que ele não vai poder ser candidato, e até ontem a esposa dele estava falando que ele seria. Então não é algo que convém abençoar, né, apadrinhar neste momento. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!